Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 27, com o tema Conversão e a Ética da Verdade, parte 5. Conversão ainda, né? A gente continua falando sobre conversão. Eu já falei sobre isso aqui antes, mas vou reiterar porque é importante lembrar, né? Eu sempre estou considerando que tem alguém que vai chegar para nos ver num episódio como esse, 27, e que pode perceber que ele perdeu coisas importantes para trás, não é? Então, às vezes a gente repete algumas coisas, porque isso faz sentido, é importante. Por que a gente está falando tanto de conversão? E continuaremos falando na sequência. Por duas razões, pelo menos, que me ocorrem. Depois ocorrer a vocês alguma coisa que eu esqueci, vocês comentem no processo. Primeiro, porque a conversão ela é a experiência fundante da vida na fé cristã, que uma pessoa passa. A conversão de uma pessoa é o começo de vida na fé. Então não tem como a gente falar de fé cristã e vir aqui para falar do evangelho de Jesus e não falar de conversão. Em segundo lugar, a gente não tem um dado, a gente não fez uma pesquisa, mas a gente tem uma experiência cotidiana que sugere para a gente que esse tema não tenha aparecido como deveria. Se fala do conceito conversão, alguém se converteu, eu escuto isso todo dia. A gente foi em tal lugar, a gente conversou, a gente falou e a pessoa se converteu. Fala sim. Mas eu não tenho uma experiência, né, uma memória para dizer, olha, tem alguém tratando do que isso significa, da importância disso, do que isso é de fato, a experiência da conversão. E a falta disso, ela é grave, é uma lacuna importante. Como é que a gente vive na fé? Como é que a gente se diz cristão e a gente não tem consciência do que significa se converter? Se converter ao quê? Em que direção eu estou indo, de onde eu estou, para onde eu estava indo e para que direção eu quero ir. Não é? Então a gente está insistindo muito nisso, porque a gente considera que é uma lacuna a ser suprida, não no sentido de querer atacar quem quer que seja, mas a gente está aqui prestando um serviço. A nossa intenção aqui é prestar um serviço. Como é que a gente presta esse serviço? Tentando fazer aquilo que não está sendo feito, ou que tem sido pouco feito, ou quem sabe que às vezes alguém bem intencionado está tentando fazer, mas que está mal feito. Deus deu dons diferentes, né, para cada um, e aquilo que ele deu, que está na nossa história, é o que a gente está querendo usar para servir. Então a gente aprendeu, a gente se converte aqui. O que isso significa? Tinha uma trajetória que era marcada pela natureza do velho Adão, uma liberdade hemorrágica, né? Sangrando, uma liberdade que está morrendo, uma liberdade que a gente não consegue usar para fazer o bem. A gente não consegue usar essa liberdade para praticar a justiça, a verdade, para viver na verdade, para praticar o bem, né? Para viver na bondade. E o que acontece com o advento do Cristo, da graça de Deus? Essa liberdade ela é curada. O momento da conversão é aquele em que a gente rompe com essa natureza que se apresenta num estilo de vida, numa forma de viver, e a gente vira na direção de um modelo que é o modelo de Cristo. É importante o ato da morte e da ressurreição, mas também é importante entender quem ele era, como é que ele viveu, o que ele ensinou, para enquanto a gente está aqui, a gente imitar esse modelo. Imitar a Deus significa imitar o Filho, né, na pessoa de Cristo. O que ele ensinou, o que ele fez, como ele interagiu, o que ele valorizou, o que ele criticou, o que ele desprezou. Então é isso que a gente está tentando entender. Só que a gente falar disso de uma forma solta, estou dizendo desde o início, a gente está aqui porque a gente acredita que o evangelho do reino de Deus ele é poder de Deus para curar, para salvar. Quem ouvir, crê. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o impacto disso na sua consciência ele é inevitável, um impacto positivo para a cura. Mas a gente não pode falar disso desconsiderando que a gente vive num mundo, a gente faz parte de uma cultura adoecida, marcada por essa reprodução, né, da natureza do velho homem que foi se viralizando e transformando tudo num mundo mau, um mundo onde a verdade não tem espaço, a bondade não tem espaço e a justiça não consegue se realizar sem a verdade. Não é? No último episódio, então, o professor Cláudio fez uma análise, o professor Anderson fez considerações em torno disso. Nós falamos sobre síndrome de aletofobia e cultura de repressão. A cultura de repressão é um modelo cultural que estabelece padrões rígidos de conduta. Você tem que se adequar a esses padrões. E, portanto, eu passo a olhar para esses padrões e me ver aquém da capacidade de atendê-los, me adequar a eles. Isso me obriga ao quê?
Isso me obriga a viver com medo, uma fobia de revelar quem eu sou, de revelar minha fragilidade, de expressar a minha incapacidade de me adequar a esses padrões. A partir disso eu começo a desenvolver uma certa compulsão, lá atrás a gente falou de compulsão aletofóbica, né? Para me esconder o tempo todo, o medo da verdade. Então é possível viver na fé? A fé fala de luz. Se você está fugindo o tempo todo da luz, isso é vida na fé. Então a gente falou disso, lembrando, é uma metodologia adotada aqui, né, no podcast. A gente faz um diagnóstico do mundo, a gente tenta entender a cultura que a gente está, e a gente admite, nenhum de nós é imune a essa cultura. Ela está influenciando a consciência de todos nós, né, da de vocês, da nossa aqui. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Então, para a gente se entender como doente, a gente está fazendo esse diagnóstico. Tendo feito isso, a gente sempre parte para um segundo momento. Às vezes esse segundo momento não vai acontecer no mesmo episódio, né? Às vezes vai ser no episódio seguinte, mas a gente começa então a dizer o que a fé cristã tem a dizer sobre isso. Como é que o evangelho de Jesus chega como luz para tocar essa realidade doente, para produzir cura? É curar o quê? Por isso que a gente usa aqui, a gente está falando... Nós falamos como cientistas, às vezes, fazendo leitura de um cenário social, trabalhando com teoria social, com ciência social, com outras ciências, né? Mas isso é para fazer uma primeira parte. A gente não tem expectativa de que a ciência vai trazer cura, né, para o ego de ninguém aqui. Isso a gente acredita que quem faz é o evangelho. Tá? Então, considerando tudo isso, a gente continua hoje tratando desses dois temas fundamentais. A gente já falou de conversão e a ética da bondade, conversão e a ética da justiça, e a gente está agora na ética da verdade, complementando esse conjunto de valores que compõem o modelo de Cristo. Né? Então vamos retomar a conversa para a gente seguir adiante. E eu não sei, eu acho que o professor Anderson vai começar fazendo uma introdução, né, para a gente dar sequência. Por favor, professor, pastor, eu não apresentei a mesa aqui hoje, eu vou pedir o nosso técnico para, nesse início, dar uma paradinha no rosto de cada um, para eu colocar os nomes, né, e a formação de cada um. Eu acho que nesse momento vocês já entendem por que a gente apresenta a nossa formação. Mas rapidamente, sem descrever longamente, só lembrar que aqui esse podcast ele é composto nesse momento pelo Laércio, né, meu amigo de longa data já. Um prazer ter a presença do Laércio aqui. Conheço o Laércio desde que eu não me lembro de quando. Acho que eu tinha 11 anos de idade, né, Laércio? Por aí. Professor Cláudio, também meu amigo, meu pastor, um professor importante, me considero aluno dele até hoje. Né? Quantos anos? Eu acho que desde 98, mais ou menos, né? Desde 1998. Deixa o ouvinte fazer as contas lá, né? Por aí, 98, 99. Sim. E o professor Anderson, que é a pessoa que eu considero meu pai na fé, um pai intelectual e um amigo também. São pessoas que eu sei que a qualquer momento que eu precisar, eles estão prontos. Né? É isso que a gente compartilha em comum aqui. Tá? Então, é isso. A gente tem outras pessoas que eu considero, de certa maneira, presentes com a gente, não fisicamente, porque moram em outro lugar. Né? Eu acho que vale a pena mandar um abraço, fazer uma referência ao Alexandre e ao Hirata. Né? Vocês sabem que vocês estão com a gente enquanto a gente está aqui. Então vamos lá, vamos começar. Bem, alguém pode pensar que a gente está levando essa reflexão sobre os conceitos de verdade, de bondade e de justiça a uma compreensão mais exaustiva, né? E, portanto, talvez para alguns seja até um pouco cansativo, mas eu penso que é necessário. Eu quero pegar uma parte da palavra do professor Timóteo para fazer um complemento. A sociedade doente, ela produz pessoas doentes. Eu falei isso há algum tempo atrás, num desses podcasts, e quero repetir. Mas a fé cristã, ela vem, o advento da conversão é um advento de um princípio de ruptura com essa sociedade
E, portanto, é um princípio de emancipação no sentido benéfico, no sentido positivo, emancipação curativa da consciência do eu. Então, existe possibilidade de se viver são numa sociedade insana? Sim. Se não houvesse, então a fé cristã não teria validade terapêutica para ninguém. Então, é importante que todo mundo que está nos ouvindo saiba que estar na fé é muito mais do que ter um passaporte garantido para a entrada no reino de Deus. É mais do que isso. Mas ao participar da vida do reino de Deus, se participa dos benefícios que essa vida no reino produz. E uma delas é a possibilidade de auferir vida de um reino que, ao prometer vida, promete vida para curar doentes da sua condição, de escravos de determinadas culturas ou configurações culturais de existência, né? Pois bem, dito isso, eu quero então, com uma certa angústia, né, dizer que eu conheço muita gente que entrou dentro da comunidade evangélica, entrou dentro das comunidades, das igrejas, ficaram um determinado tempo, entraram doentes, adoecidas e saíram mais adoecidas ainda. Porque quando elas entraram inicialmente, elas entraram doentes com fé de que poderiam ser curadas. E quando elas saíram adoecidas e sem a fé de que onde elas projetaram expectativas de serem curadas, elas chegaram, na verdade, à constatação de que não é isso que aconteceu, não é isso que havia acontecido, era exatamente o oposto. Elas se adoeceram ainda muito mais. Com um agravante, agora portadoras de doenças da alma e sem uma visão projetiva do futuro, e, portanto, sem fé e sem esperança. Isso é triste. Eu penso que é quase que inevitável, né? Essa relação de dependência com o espaço, com os tijolos, com a institucionalidade, a igreja, a eclesialidade, criou um risco muito alto para a nossa fé, um risco muito alto para a nossa vida espiritual, vida na fé, porque a gente, ao se inserir dentro desse espaço e assimilar as lógicas desse espaço, a gente acabou se importando menos com o que a fé cristã tem a comunicar para quem a tem. O que ela tem de importante, de relevante para ensinar, para apontar o caminho da superação, o caminho da cura, o caminho eu diria, da libertação de processos que colocaram pessoas cativas dentro dos seus próprios mundos, cheios, povoados de medos, né? Pois bem, a sociedade da mentira, o mundo da mentira, é um mundo do medo, é um mundo que produz medos nas pessoas, é um mundo de incertezas, de insegurança. Portanto, quando a gente fala de medo, fobia da verdade, nós estamos falando medo de que as verdades acerca de mim sejam conhecidas por quem não pode conhecê-las. Porque se conhecê-las, de alguma forma, vai me subvalorizar diante de um olhar mais coletivo e que vai me projetar numa condição num status subalterno, né? O problema é que, com a ideologia do progresso, esse valor que entra dentro do cenário cultural a partir do século XVIII, no mundo ocidental, ninguém, na verdade, se sente relativamente
satisfeito e ser rebaixado da sua condição, do seu status, né? Portanto, quando se vive dentro da sociedade, se vive sempre para alcançar, né? Se escalar cada vez mais essa carreira do sucesso que é proposta pela a cultura do progresso, né? Então, viver sob o medo de ser achado, de ser flagrado, não sendo aquilo que se pensa ser, a litofobia, isso gera uma angústia, gera um medo e, por muitas vezes, isso gera, inclusive, doenças mais graves, né, como a depressão, como a ansiedade em alto grau. Quer dizer, ninguém se sente confortável. Às vezes você percebe as pessoas com medo na forma como elas andam, na forma como elas atravessam na rua. Uma coisa curiosa isso aí, né? Na forma como elas sentam, como elas assistem uma aula, né? Para quem é professor, quando um aluno fica muito escondidinho, etc., você percebe que ele está escondido porque ele tem medo das luzes que são projetadas de fora para ele. Isso reflete um pouco essa máxima da litofobia, né? Medo é a definição, né? Medo da verdade, mas não da verdade enquanto tal. Medo das verdades que desvendam o que eu sou para o olhar que está fora de mim, para o olhar alheio, né? Então, eu queria fazer uma pequena leitura aqui para a gente começar a nossa reflexão, então. Eu acabei fazendo uma coisa aqui que eu não devia. Mas vamos lá. Quando a gente fala de verdade, logo vem o seu contraponto, a mentira, né? Eu quero falar um pouco sobre a relação verdade e mentira, ou esse binômio, né? Isso está num artigo que foi publicado pelo jornal Gazeta do Povo, ok? Esse tem um artigo lá que a gente enviou já tem mais de um ano, e eu penso que é um artigo que pode ser achado e lido, que vai ser muito bom para quem fazer isso, né? Diz assim o artigo: a mentira deve ser entendida como uma forma variante do mal moral, entendida por Agostinho. Por isso, ela pode ser definida de modo semelhante, como uma privação da verdade. Sua natureza consiste em operar na realidade a fim de destituir a realidade, de modos de vida fundamentados no ethos da verdade. Mas ela também é outras coisas ao mesmo tempo. Ela é, primariamente, a única barreira que impede que o fluxo da mentira se transforme em expressão cultural de intercomunicação predominante numa sociedade complexa. Pois é característica funcional da mentira a produção em grande escala de versões da realidade que obliteram a relação de encaixe preciso entre afirmações e constatações. Está aí uma definição sobre o que a gente entende sobre a mentira. A mentira produz versões da realidade que obliteram, que obscurecem a relação de encaixe preciso, encaixe entre aquilo que se afirma e aquilo que se constata na realidade. Aquilo que se afirma sobre a realidade e aquilo que se constata na realidade. A verdade é o seu contraponto. Portanto, do ponto de vista de uma fenomenologia da moral, a verdade é o evento que promove uma simbiose que garante a unidade indissociável entre o dito e o verificado na experiência de vida. Já a mentira, no entanto, é um fenômeno que promove a dissociação inevitável dessas duas variáveis citadas, ou seja, o dito e o verificado. Essa expressão dito e verificado, a gente lembra do conceito porque é exatamente assim que Jesus põe a questão. Olha, então você não precisa fazer o juramento, era uma prática muito comum
na época de Jesus. As pessoas, quando queriam mostrar que estavam de fato falando a verdade, então elas faziam um juramento. E só sobre a condição de juramento é que se acreditava que elas estariam de fato falando a verdade. E Jesus diz, não, você não precisa ir para esse extremo. Você não pode jurar, você não tem autoridade, você não pode jurar por Deus nem por nada. Você tem que estabelecer uma relação de continuidade entre o que você diz e o que você vive. Portanto, não pode haver dissociação entre o dito e o verificado. É o sim, sim e o não, não. Porque o que passa disso se deve entender que procede do mal. Então, verdade, em termos de uma fenomenologia da moral, pode ser, de uma forma bem simplificada, compreendida dessa forma. Verdade é aquilo que se garante como unidade indissociável entre o dito e o verificado na experiência de vida. Veja bem, isso é uma coisa simples. Quando Paulo fala que a verdade ela representa um traço, uma característica de vida de quem se é considerado por Deus alguém que é parte dele, filho da luz. Então, eu acho que o Paulo está entendendo a verdade como sendo a afirmação dessa verificação, ou dessa unidade indissociável entre o dito e o verificado. Não está vendo de outra forma, é de uma forma bem prática que pode ser constatada no cotidiano, na relação das pessoas com as pessoas, de um com o outro. As pessoas, elas perdem o apetite. Sim. Você acha que é melhor expor primeiro e a gente fazer a intervenção depois? Não, pode fazer a intervenção. Eu acho que é uma oportunidade interessante de fazer um contraste, não é? Entre o que você está expondo aí. Portanto, existe um compromisso por parte da vida do cristão, da sua prática moral cotidiana, não é? Com um princípio de continuidade, de não contradição. Tem que haver um acoplamento entre o dito e o vivido. Portanto, é uma biografia caracterizada pela continuidade, pela coerência. E para deixar muito claro o exercício que nós estamos propondo aqui, a gente pode fazer um contraste desse estilo de vida com uma característica que é um fenômeno, não é? Que é típico da sociedade pós-tradicional, que é a flutuação ôntica das identidades. Nós já falamos sobre isso aqui. O que é essa flutuação? Esse movimento sem telo, sem finalidade definida, que acontece por parte desse indivíduo que, à medida em que, como diz o professor Timóteo na introdução dele, lembrando o texto sobre síndrome aletofóbica e cultura de repressão, um indivíduo que, para se adequar a diferentes modelos, diferentes arquétipos exigidos pela sociedade, ele acaba fazendo uma trajetória biográfica absolutamente contraditória. O que ele afirma aqui, ele desafirma acolá. Portanto, não existe continuidade, não existe uma operatividade na verdade, segundo o princípio da não contradição. Então, se trata de um chamado da fé cristã que está indo na direção oposta daquilo que é esse movimento de modelagem pelo qual os indivíduos passam nessa sociedade que nos constrange a um estilo de vida na mentira. Só um complemento rápido, porque eu gosto às vezes de lembrar o link com os outros episódios, né? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do mal, ele falou. Portanto, no mundo onde a verdade não é vivida, não é possível viver na bondade, não é possível praticar o bem. Só para fazer esse link. Boa, muito boa mesmo. As duas intervenções. E aí, Lécio? Ainda não? Não. Certo. Bem, veja bem. A verdade, outra coisa não é, portanto, senão um método de apreensão sóbria
que se operacionaliza através do uso do princípio da não contradição. Então, meu sistema de crença tem que ser a base, o fundamento das minhas práticas morais. Uma vez que alguma coisa da minha prática moral fica sem essa fundamentação no meu sistema de crença ou de valores, significa que isso produziu uma descontinuidade, uma ruptura entre as duas instâncias. Ao produzir essa irrupção, se cria então um espaço para se gerar a dúvida acerca da própria verdade, a identidade da verdade, o ethos da verdade. Quando eu falo sobre método de apreensão sóbria, é porque Paulo diz, olha, vocês têm que prestar atenção na forma como vocês vivem, não como nécios. Porque os nécios não estão interessados em promover essa unidade, o dito e o vivido, mas como o sábio. O sábio é aquele que presta atenção, é aquele que tem compromisso com o valor e, portanto, a sua vida reflete o compromisso que ele tem com determinados valores. Eu me lembro de uma expressão que vem da filosofia do Kant, né, da filosofia moral do Kant, de que entre um amigo e um valor, eu fico com valor. A gente resolveu inverter, por causa de um humanismo barato, essa ordem axiológica, né? A gente coloca de forma falsa, humanisticamente falsa, a gente coloca a pessoa como se a pessoa fosse mais importante do que o valor. Um valor é que tem que ser a base da vida de qualquer pessoa. Quem vive sem a base do valor, vive em constante flutuação. Em constante flutuação ondica. A base tem que ser isso. Uma vez eu conversava com alguém lá no sul, e alguém me perguntou, mas como é que é esse negócio aí? Essa coisa de moral, de fazer isso, de fazer aquilo, você leva isso a sério mesmo? Eu falei assim, olha, eu levo a sério o seguinte, eu sigo um conjunto de valores e por causa desse conjunto de valores que eu tenho, e esse conjunto de valores é refletido na forma como eu vivo, é que eu tenho pessoas que acreditam em mim. Do contrário, eu não teria ninguém. Eu percebo que as pessoas acreditam no que eu falo é porque a forma como eu vivo não contradiz os valores que eu acredito que são bases da minha própria vida. Forma de viver. Esse princípio da não contradição é trazido, né? Já era uma prática conhecida no mundo grego, e é trazido ali. E quando se fala desse princípio de não contradição, se entende que é através dele que o grau de coincidência entre o fato e ocorrência e sua percepção e interpretação acontece. Fato, ocorrência, percepção e interpretação. Então, tem que haver um grau de coincidência entre essas variáveis. Quando não existe, é porque o fato não é como se diz que ele foi, ou a descrição e interpretação do fato alterou alguma coisa que estava presente no fato na ocorrência. Por isso que Jesus diz, olha, tem que haver continuidade. Tem que haver o sim e o sim, a continuidade. Ou o não e o não. Isso é importante porque quando a gente vive numa sociedade como essa que nós estamos vivendo, é uma sociedade da mentira, é uma sociedade que se alimenta da mentira, é a sociedade do debate, é a sociedade que pega-se duas pessoas para apontar duas versões de uma mesma realidade e para deixar quem está ouvindo o debate com aquela margem de que eu
Como é que a gente faz? A gente escolhe quem ou o que nisso aí. Porque, na verdade, parece que as duas são interessantes. As duas representam a verdade. Isso é um engano. Isso é o que a sociedade da mentira criou. Não, isso é a sociedade democrática. Tem que haver o contraditório. Eu não sei. Eu acho que o contraditório vale, mas dentro de um outro espaço. Espaço onde se está lutando pela apropriação e aplicação do princípio da justiça. E aí a gente tem que ter uma ampla capacidade de informação para se julgar um determinado fato e ocorrência. Aí sim, é necessário que a gente tenha acesso à amplificação de informações, portanto, a necessidade do contraditório. Agora, no debate isso não é necessário, porque no debate o eu e o tu estão em processo de concorrência. São adversários. Eles estão em luta, em peleja. Um quer ficar de pé e o outro acaba sendo derrubado. Essa é a lógica. Bem naquela lógica da luta de campo, né? E que aparece lá na teoria do Bourdieu. Existe uma luta, existe uma peleja de competência que é trazida para esse espaço não para tornar evidente a verdade acerca disso ou daquilo. Não. É para mostrar quem tem melhor performance, quem consegue se apropriar de uma racionalidade melhor, mais performática, né? Então, nesse caso, existe sempre um ganhador e um perdedor. E não é disso que a fé cristã trata. Não é disso que a fé cristã trata. A verdade, ela é a base da vida para tornar a própria vida sustentável. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma outra tradução. Eu lembro quando eu fazia tradução, eu fiz muita tradução do grego para o português. Eu me lembro que eu fiz uma tradução que eu gostei dela. Eu sou o caminho da verdade que conduz à vida. Talvez seja uma forma bem mais interessante de se apresentar Jesus como a verdade. O caminho que aparece na forma do singular. O vem com artigo definido. Não vem com artigo indefinido. Eu sou o caminho da verdade que conduz à vida. Pode falar, professor. Professor, será que é possível a gente fazer a seguinte análise? A sociedade democrática criou um problema quanto à questão da verdade. Você estava falando do debate, não é? Então, se nós aprendemos que a sociedade democrática é aquela que não pode silenciar nenhuma versão, não pode silenciar nenhuma crítica. Portanto, a gente está numa situação em que nunca se pode chegar a uma definitividade acerca de uma afirmação, porque sempre existirá a liberdade para fazer a contraposição. É isso aí. A preocupação passa a não ser a verdade, mas passa a ser a performance. Né? Então, a verdade deixa de ser o valor e a performance assume eu diria, o lugar de destaque. Né? É uma sociedade do progresso, né? Você não chega a lugar nenhum com a afirmação da verdade. Eu sou amigo da verdade. Agora, se você consegue executar um bom discurso, um bom debate no espaço público e consegue convencer, isso te aumenta o capital social, isso te aumenta a capacidade, eu diria, a demanda para um espaço, adequação ao mercado de trabalho e, portanto, com chance de chegar a lugares altos, né? Lembrando que o debate, então, pode ser o espaço, na verdade, de uma racionalidade poneropática, como nós analisamos lá na teoria do espaço urbano, não é? Sim, exatamente. A racionalidade poneropática implica em lançar a mão de qualquer meio para tornar evidente a insuficiência do outro. Portanto, a preocupação não é a verdade. Essa é uma correlação que nós fizemos num artigozinho em que entra aquela correlação, né? O debate entre a Eva e a serpente, né?
ela mostra a fruta, fala assim, olha, depois que você comer essa fruta, você se tornará como Deus. Conhecedores, né, no caso Eva e Adão, conhecedores do bem e do mal. Bem, a fruta em si não é desejável. A fruta é desejável porque se cobiça, existe uma proposta, uma oferta cobiçável por trás da fruta, da apropriação, né, do consumo da fruta. Existe a promessa de que você se tornará igual, conhecedor. Portanto, existe uma diferença entre o desejável e o cobiçável. A fruta é o meio para se alcançar o bem maior, cobiçável, que é se tornar como Deus. E é isso que a sociedade da competição, a sociedade do debate produz. Quer dizer, quem quer se destacar tem que se esmerar para apresentar um melhor desempenho no espaço público, que é um espaço de competição, né? Constante ou intermitente também, né? Estava pensando aqui como essa coisa do debate às vezes inviabiliza uma outra coisa importante, a relação professor-aluno, por exemplo. Eu costumo às vezes no início do semestre dizer, olha, eu sou um professor que não se importa em ser interrompido, eu não tenho problema em ser interrompido, desde que essa interrupção seja por parte de alguém que quer entender algo que não está claro. Então, aí eu falo, lembre-se, a nossa função aqui não é debater, né? Então, quando um aluno pede uma palavra, às vezes eu fico me perguntando, isso é uma dúvida, é uma pergunta ou é um discurso, né, para debater e colocar o professor numa situação difícil? Isso na fé cristã é um problema ainda mais complicado do que numa sala de aula, né? Porque demanda na relação entre mestre e discípulo não uma vontade de debater e mostrar uma performance, mas um desejo de compreender algo que não se compreendeu, que normalmente toca a verdade sobre quem eu sou, para eu saber em que direção eu devo caminhar, como é que eu devo me corrigir. Então, se você está disposto sempre a debater e vencer o outro, você se torna incapaz de se converter na direção de um modelo, né, que é o que a gente está dizendo, porque você se esconde e se defende. O debate é isso, um ataca, o outro defende e ataca de volta, né? Pois bem, a gente tem então uma relação de causa e efeito aqui. Nós temos a expressão usada para a verdade no Antigo Testamento, uma expressão muito conhecida, né? E que foi muito explorada e da qual muito provavelmente veio a concepção do Novo Testamento acerca do conceito da verdade. Emet. Esse conceito, ou o conceito que se tinha da verdade, era um conceito que só era possível ver numa perspectiva de um binômio. Assim como a mentira conduz à morte, a verdade conduz à vida. E, portanto, se você quer chegar à vida, é preciso viver na verdade, caminhar na verdade. E é dessa tradição que o Novo Testamento traz. Jesus valida essa tradição, que é a tradição da literatura sapiencial. Paulo valida também. Sábios é quem consegue viver na verdade para alcançar a vida. Bem, aqui nós temos dois valores. Um valor maior que é a qualidade de vida. É uma vida sem medo. É uma vida sem medo. Se a gente quer viver sem medo, então é preciso incorporar a verdade como forma de viver. Não dá para incorporar a mentira como forma de viver e querer viver de forma não adoecida. Isso é um princípio de contradição. Se você quer viver na mentira, saiba que o seu destino será sempre o medo e a morte. Portanto, esse binômio não estava presente quando se queria falar sobre verdade no Antigo Testamento, sobretudo na literatura sapiencial. Bem, no Novo Testamento a relação é verdade e vida. Eu sou o caminho da verdade que conduz à vida e não à morte.
Presta atenção. Isso é a proposta da fé cristã. Quem caminha na verdade não se sente ameaçado pela morte. Não tem medo da morte. Não vive com medo de morrer. Por quê? Porque quem está na verdade está na luz. Quem está na verdade não vive com medo de forças de oposição a ela. E a promessa é que quem caminha na verdade vive com a garantia de que a presença de Deus está com ele. Que a presença da vida como promessa de ser provada, usufruída, já agora, nesse momento, porque nesse momento eu já sou parte do reino, e a verdade é um valor do reino, e como eu estou estruturado na verdade, no ethos da verdade, e sou integrante desse reino que já está presente aqui na vida, nesse momento aqui e agora, então eu tenho a garantia de que a minha fé ela não perderá a sua capacidade de transformar experiências negativas em experiências de superação, da morte para a vida, do sofrimento para a alegria. E isso acontece para quem lê a biografia do apóstolo Paulo, sempre isso está presente. É o cara que sofre, mas tem prazer no sofrimento. Não é isso que ele diz? De boa maneira, de boa forma, pois mais me gloriarei aonde? No espinho, no sofrimento. Então, por que ele tem essa capacidade? Porque ele está bem alojado, ele está bem colocado, bem estruturado nos fundamentos da verdade. Portanto, verdade não é um discurso, verdade não é um conceito. Verdade é uma forma de viver, é uma forma de se entender como se deve viver aqui fora, seja no espaço da fé, da igreja, seja fora desse espaço. Não adianta mostrar compromisso com a verdade no dia de domingo, no dia do culto, no espaço da liturgia. Vai para além. Deve transcender isso aí. Quer dizer, então, nós temos uma quantidade imensa hoje de santos no domingo que dão calote nas pessoas na segunda. De pastores que estão pegando a mão das suas esposas e pedindo para Deus abençoar o casamento deles no domingo, no espaço da liturgia, e na segunda estão com amante no motel. Vivem essa mentira, essa forma descontínua entre o valor e a forma de assumir as implicações da verdade na forma de viver. Se acredita na verdade, então viva em conformidade a ela. Eu acho que alguém vai falar assim, não, mas eu acho que a gente vive. Parece que não. Parece que não é isso que a gente está vendo aí fora. Vai lá, Rui. Eu estou ouvindo você falar sobre isso e estou aqui pensando como que isso pode se manifestar no dia a dia, na vida prática, né? Eu acho que, pelo que você falou, que é impossível a pessoa viver na verdade, ou seja, ela compatibilizar aquilo que ela diz que ela acredita com aquilo que ela realmente pratica, se ela não pensar sobre isso, né? A gente falou em episódios para trás sobre a questão do trabalho, né? No dia a dia a gente nota muito isso. A pessoa entra naquele piloto automático, né? Vai trabalhando nas suas atividades. Você está falando aí da questão do domingo. No domingo ele se apresenta como um santo, a melhor pessoa do mundo, né? Mas na segunda e durante a semana ele não pensa mais sobre essas coisas e vai só vivendo. Ou seja, se eu não olhar a maneira como eu estou vivendo e decidindo e fazendo e falando as coisas no mundo, se eu não parar para pensar nisso, eu não vou conseguir distinguir a verdade. Porque, por exemplo, o mundo do trabalho é um mundo muito corrido, automático, é uma chamada atrás da outra, ou seja, você está envolvido com aquilo ali, você vai fazendo tudo no automático. E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, para não dizer todas,
a pessoa está fazendo aquilo de maneira automática sem pensar. Tô certo nesse raciocínio? Sim. Na verdade, é a aplicação da verdade no cotidiano, né? A verdade é uma coisa que não existe uma gramática da verdade. Se aprende tudo sobre a verdade e depois você aplica, não é? É uma forma de viver. É uma forma de viver em que você bloqueia a possibilidade de haver descontinuidades. O dito e o verificado. A aplicação tem que ser de adequação. Não pode ser de contradição. Não pode ser de exclusão. A minha fala tem que encaixar na minha forma de viver. A minha forma de viver tem que encaixar na minha forma de acreditar. Como eu devo viver a vida. Continuidade. Princípio da não contradição. Eu acho que como vale para tudo mais que a gente está dizendo, depois de uma vida sem pensar nisso, isso também não é uma mágica que acontece da noite para o dia. Então eu estou entendendo que se não é uma gramática que se aprende e começa de uma vez, também há um processo de aprendizado. Eu aprendo a viver na verdade. Eu começo a olhar para descobrir. Aqui eu não. O que eu pratiquei aqui está cheio de contradição. Né? Então é um processo de crescimento, de amadurecimento. Eu estou sempre preocupado porque tem dois lados. Tem um lado de quem fala, não dou conta disso não, dane-se. Vou viver na mentira mesmo. E tem o outro lado, de quem fica neurótico, cara, eu não dou conta. Às vezes quando eu vou falar com a minha filha, eu olho para ela, né, e falo, filha, olha pro papai, queria que você falasse assim. Ela fala, não adianta, porque eu não dou conta. Eu não vou nem tentar porque eu não dou conta. Né? Aí eu olho para ela e falo assim, é uma criança imatura. Então o imaturo ele tende a pensar assim, mas quem ganhou um pouquinho mais cresceu um pouquinho mais, né, vai entender que se não é mágica, então é um aprendizado. Não é porque eu flagrei uma contradição em mim que eu devo parar o processo de crescimento. Né? Pois é, a verdade gera uma demanda, né? A demanda diz respeito a assumir a cruz, né? Assumir a cruz, quer dizer, se eu prego que eu devo viver a vida de forma modesta, eu não posso acumular riqueza e acumular benefícios. Se a fé me exige isso, uma vida de modéstia, tendo contentamento no que se tem, na forma como se vive, seria contraditório eu entrar para o mercado de trabalho, mercado altamente competitivo, porque de alguma forma eu vou ter que me adequar a essa lógica, a lógica desse espaço, e aí eu vou ter que competir como todos competem, usando a mesma racionalidade performática e etc. Isso é um problema. Descontinuidade. Olha, eu estou falando de uma forma tão clara hoje e tão prática, eu acho que quem está nos escutando agora no podcast vai entender de uma forma como didática sobre esse tema tão polêmico, é o tema da verdade, porque muita gente leva para a questão, pega a verdade e aplica no Google, escreve verdade lá. O que tem de gente de filosofia falando sobre o negócio, sabe, filosofia da verdade, isso não me interessa. Eu não tenho interesse pela filosofia da verdade. Eu tenho interesse pela cristologia da verdade. Isso eu tenho. Porque ele é o meu modelo de verdade. E se eu coloquei ele como modelo a ser seguido e imitado, porque agora eu sou um novo homem, uma nova criação, então agora assumir a verdade em condições de extrema exigência, mesmo quando em algum momento eu vou ter que perder por causa disso, não deve me causar nenhum transtorno. Negue-se a si mesmo quando necessário, mas para manter vivo o valor da verdade. Às vezes, para manter o valor vivo da verdade, é preciso ter coragem de fazer sacrifício. No mercado de trabalho, por exemplo, que você está falando, a pessoa vai ter que trabalhar, ela vai entrar no mercado de trabalho, só que ela vai ter que ter uma ética de contradição lá. Sim. E para isso ela vai perder oportunidade, vai deixar de crescer quanto poderia, porque ela não quer transgredir um valor. Sim. Eu acho que a composição como humanismo, a composição de
o homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, isso parece bonito, né? Quem primeiro falou isso foi Protágoras, né? Depois foi o Renascimento, um século antes da Reforma Protestante, com Erasmo, né? Então, eu penso o seguinte, em certo sentido, isso deve ser considerado uma verdade. O homem deve ser compreendido, o ser humano, como uma verdade de valor que transcende qualquer outro tipo de realidade e instituição. Por exemplo, o sábado é uma instituição religiosa. Está no decálogo, está. Mas Jesus fez coisas no sábado, ele curou no sábado. Por que ele curou no sábado? Porque havia para ele uma clareza de raciocínio. Fazer o bem no sábado é mais importante do que tornar o sábado um espaço, um momento de não fazer o bem. Fazer o bem ao outro. Porque o outro é mais importante do que a instituição. O outro, pessoa, é mais importante do que a coisa, a instituição. E se a gente não entender isso, a gente trava na vida. A gente vive uma religiosidade opaca, vazia, com inúmeros hiatos que não nos permite ter aquela experiência da desalienação, voltar para a luz, voltar para a verdade. Porque a gente foi alienado dela, lembra? A reflexão sobre o Natal? Sim. Houve uma quebra, houve um momento de quebra, de descontinuidade, de ruptura da unidade o quê? Afetiva. Não foi isso que a gente falou lá? Então agora a gente tem que ir para o caminho inverso. E o que nos leva para o caminho inverso? O caminho do valor. Por isso que Paulo, na sabedoria extraordinária daquele homem, ele fala assim, olha, vocês têm que viver como convém, como filhos da luz. Se vocês querem participar do reino, porque quem não quer participar do reino, para esse virá juízo da parte de Deus. Não é juízo quando vier o julgamento final, é juízo da vida. Porque o reino de Deus é reino de luz. E quem quer viver como luz nesse reino, tem que viver como luz nele. Porque é parte dele. Então como é que se vive como luz? Vivendo na lógica da bondade, na lógica da justiça, na lógica da verdade. E não é qualquer verdade, né? Não é a tal da verdade relativa, nem verdade filosófica, não é nada disso. Nada disso. Verdade científica, nada disso. A verdade aqui é o modo de viver. Como Cristo. Eu sou imitador dele. Então, se é modo de viver, isso quebra com esse paradigma. Esse paradigma imbecil que incentiva pessoas a irem para as mesas para o tal do debate. Eu não perco tempo com debate. Se algum dia alguém que está me ouvindo, está me assistindo agora, me chamar para o debate, sabe que a resposta vai ser não. Eu não participo de debate. Eu gasto meu tempo para falar do Evangelho. Não gastarei meu tempo para debate. A gente já tem um tempo escasso demais. E aí a gente vai gastar esse pequeno tempo, esse tempo escasso, para debater? Ah, não estou por isso mais não. Eu estou com um pouco mais de 30 anos. Não dá mais para fazer se gastar tempo com isso. O que eu estou pensando é que há, então, talvez eu até tenha perdido, isso tenha sido dito, né? Mas uma correlação não, é uma relação direta entre o conceito de verdade, aletheia, desvelamento, com o conceito de luz, né? Vida na luz, vida na verdade. Exatamente, porque o professor Cláudio, ele vai falar daqui a pouco para a gente novamente explorar mais a análise sobre a litofobia. O que é a litofobia? A litofobia é exatamente o contrário da proposta da fé cristã. É aquele que não desvela, ele esconde. Vai para o escuro.
Ele vive no escuro. Por isso que ele vive do medo. Ele vive com medo. Fobia. Alitofobia. Medo. Medo de ser revelado na sua forma mentirosa, trapaceira, enganosa, de mostrar para o outro aquilo que ele não é. Predicados que não são deles. Não é constitutivo. Ele quer imitar para ser tão bom na trapaça que ninguém vai perceber, né? Lembra você lembra de algumas pessoas assim de 20 anos atrás, né? Sim. Não precisa falar aqui, porque senão a gente corre risco de ser processado. Você fala disso, eu só consigo lembrar dos políticos. Não. Tem muita gente aí na igreja evangélica, muitos diplomatas alitofóbicos aí no meio evangélico, né? E é complicado, porque se tira a base do valor da igreja, da vivência da igreja, se tira a base valorativa, axiológica, a gente não tem nada, acabou. A gente já falou aqui sobre, acho que foi quando a gente falou sobre sociedade pós-tradicional, o problema da ascensão de um pragmatismo cultural, não é? Que advém muito influenciado pela ética calvinista, porque à medida que se instaura no calvinismo um pragmatismo ético, isto é, a boa ação é a ação que produz um efeito imediato, bons resultados, sobretudo o resultado do dividendo, não é? Então cresce no Ocidente a perspectiva de que a verdade deixa de ter um sentido como verdade ontológica, e a gente passa a se preocupar com o que é útil, com a simplificação de processos para atingir resultados. Por isso a verdade deixa de ser um valor. Mas mais grave ainda, não é? Esse componente pragmático adentra a própria igreja, a própria vivência contemporânea do mundo evangélico. Então, as pessoas vão para a igreja com a finalidade de produção de resultados, não é? A partir de práticas, a entrega, por exemplo, a dedicação no mercado de trabalho, ou a expectativa de que a fé tem uma função pragmática de produzir um resultado de aumento do capital social do indivíduo no cotidiano. E nesse sentido, o que você está acabando de dizer, se a verdade é um valor, o indivíduo tem que estar disposto a perder, não é? Então, se cobra do indivíduo uma ruptura com essa perspectiva pragmática que está sendo assumida na própria vida religiosa contemporânea. Talvez seja um dos motivos pelos quais o mundo religioso, de forma geral, falsifica tanto o modelo de Cristo. Porque é um modelo que está chamando para perder, não está chamando para ganhar. Quem aguenta isso? Então a gente falsifica isso, a gente pula algumas partes, a gente distorce algumas partes e mostra uma outra coisa sobre um Cristo que a gente aguente, né? A gente diz que o Cristo estava andando de Ferrari quando, não é? Você lembra dessa interpretação? Lembro. Tem um líder de Brasília que falou que Jesus usava uma roupa de linho muito fino, só ricos tinham acesso, né? Exatamente. E o burrinho devia ser caríssimo, né? Exatamente. Era do último modelo. O último modelo. Não pode ser. Bem, existe um adágio que está diretamente ligado à tradição calvinista, já que o professor Cláudio resolveu então trazer a baila ética do calvinismo. Vamos então falar sobre isso agora. Olha bem, olha a descontinuidade aí. Havia dentro do calvinismo uma crença de que amizades deveriam ser separadas de negócios. Sabe aquele adágio que tem na nossa cultura? Amizade é amizade, negócio à parte. Sabe de onde vem isso? Do calvinismo. Vem do calvinismo. Então, significa o seguinte: amizade é afeto, negócio é o desafeto. Olha a separação, a descontinuidade. Então, você não estende no espaço do trabalho
é um espaço da não misericórdia, espaço da não afetividade. Então, no espaço do trabalho, você não pode ser cristão. Eu estava andando na rua outro dia. Se você trabalha, só concluir, se você trabalha 12, 13 horas por dia, você fica 12, 13 horas por dia proibido de ser cristão. Porque no espaço de trabalho... Você não tem tempo. Não, você está proibido de ser cristão. Exercer afeto. Amizade, negócios à parte. Eu estava andando na rua outro dia e escutei isso, né? Sempre me dói. A gente não pode ficar parando para corrigir as pessoas, ainda mais os desconhecidos, né? Mas era alguém falando no telefone, uma senhora falando no telefone. Não, mas eu sei que é família, mas vai ter que entender, negócio é negócio. Alguma coisa grave estava acontecendo ali. É isso aí. Veja bem, isso tudo aí mostra que a nossa sociedade, a cultura contemporânea, a cultura que está relacionada a valores que vêm de uma tradição puritana, calvinista, que colonizou todo o mundo ocidental, é baseado nesse princípio da descontinuidade. Quando eu disse num podcast atrás de que o calvinismo trouxe esse transtorno para o Ocidente, quem quiser, estude sobre o calvinismo do século XVIII, vai lá no Weber, pega o texto do Weber. No seu caso, eu sei que você não está nesse... Não que não tenha também, mas eu acho que o seu interesse nesse caso não é necessariamente agora, né, do que a gente está falando aqui, com divergências teológicas com o calvinismo, mas sim como o que ele produziu na consciência que se transformou em um estilo de vida. Em termos de construção de uma racionalidade operante. As pessoas começaram a passar a funcionar com essa racionalidade capitalística. É a racionalidade que separa o dito do vivido, é que separa os dois espaços, o sagrado e o profano, para dizer, no sagrado eu faço isso e no profano eu faço isso. E aquela ideia de que depois da reforma, vem o conceito de unificação dos espaços. Já não existe mais o sagrado e o profano. Agora tudo é sagrado. Baseado nesse conceito, se define um outro conceito que é o conceito Beruf, conceito de vocação, de trabalho, profissão. Olha bem, por causa desse conceito Beruf, as pessoas começaram a compreender que eu estaria servindo a Deus, eu estaria trabalhando para Deus, mesmo dentro do espaço não sagrado, que é o espaço do trabalho. Mas como é que eu posso estar servindo a Deus privado de valores que são da fé cristã? Valores que são inalienáveis da fé cristã. Eu devo viver, eu devo amar dentro ou fora do espaço sagrado, entre aspas. E se tudo se tornou espaço sagrado, então eu não posso viver alienado da afeição, do amor, da verdade, da justiça. Agora, se o cara fala negócio, amizade, negócios à parte, então ele dissociou, ele criou duas éticas. Mas duas éticas, não existe só um espaço. Então, se a gente cria um espaço somente com duas operacionalizações, duas éticas operando ao mesmo tempo, então esse espaço se tornou um espaço esquizofrênico. Um espaço que gera racionalidades esquizofrênicas. Lembrando que quando eu digo devo amar, que é um valor fundamental da fé, amar de acordo com o modelo de Cristo, ou seja, não tem como você amar sem perder. Não tem. Mas a ética comunista prima pelo lucro o tempo todo. Não pelo prejuízo. Ela não admite o prejuízo. Ela não incorpora isso como valor. O capitalismo é calvinista. Eu falei, o calvinismo trouxe esse transtorno para o Ocidente. Quem me ouviu lá não entendeu. Porque eu não dei detalhes. Ora, só estudar o Max Weber vai entender melhor com acho até que foram dados alguns detalhes para quem pegar e acompanhar, né, tanto na fala do professor Cláudio como na sua. Eu acho que tem elementos ali para ter uma compreensão, diria que um panorama, tá, de onde vem esse espírito
quando a gente fala de espírito do capitalismo, de onde isso vem, né? Que ética é essa da qual vocês estão falando? Exatamente. Tem da ética protestante. Acho que não foram dados detalhes naquele momento, né? Que você falou, mas antes... Acho que agora complementou, né? Para quem está ouvindo a gente, agora ficou mais claro por que nós vivemos esse mundo da mentira. O que é o mundo ocidental? É o mundo da mentira. É o mundo da trapaça, é o mundo da engano. Mas não é só o mundo lá fora, o mundo secular. É o mundo antissecular, é o mundo religioso. Que é mundo de trapaça também, é mundo de engano, é mundo de mentira. As pessoas mentem no púlpito, as pessoas mentem nas cadeiras, nos lugares, nas escolas, dando aula em escolas dominicais, etc, etc. Eu não quero gastar muito tempo para falar isso, porque isso gera um certo desconforto. A gente não está aqui para falar isso. Bom, o que eu acho interessante é essa questão da compatibilização, né, do que se diz que é com o que realmente é. Ou seja, então a verdade vai se manifestar de maneira, vamos falar assim, pragmática, no dia a dia, naquilo que você está fazendo. Né? Não adianta eu dizer que sou cristão se não há uma compatibilidade na vida real com relação a isso. Quando um cara chega no sinal e me pede uma esmolinha e eu, tendo, digo que não tenho naquela hora, mas eu tenho. Né? Ou seja, não é simplesmente só pelo fato da mentira aí, né? É pelo fato de não ter compatibilidade entre aquilo que eu digo que eu sou com o que eu estou praticando. O mundo da competitividade, ou a sociedade da competitividade, foi uma análise que o professor Klaus gastou muito aqui, falou muito sobre ela, sobretudo a partir daquele artigo, daquele seminário, né? Sobre o mundo urbano, né? Veja bem, o mundo e a sociedade da competição, que foi um conceito introduzido a partir da expansão do capitalismo através do fenômeno da globalização, que no Ocidente ocorre a partir da década de 90 do século passado. Bem, o mundo da competição é um mundo onde a racionalidade performática ela proíbe o uso da generosidade. Ela proíbe a partilha como uma forma de reparar a deficiência de quem é menos performático. Portanto, o forte está proibido de ser solidário com o fraco. Isso é um princípio anticristão. Eu digo, eu sou cristão, mas na sociedade e na cultura da competição eu exerço exatamente aquilo que a fé condena, então há uma descontinuidade. Isso caracteriza a mentira, não caracteriza a verdade. Para caracterizar a verdade, eu tenho que emendar, eu tenho que acoplar o valor da fé cristã à forma de viver na sociedade de competição. E o que a verdade diz, o que a verdade da fé cristã diz que eu tenho que fazer, mesmo que aqui eu tenha que ser rechaçado, mesmo que aqui eu tenha que perder nesse mundo da competição. Eu acho que certamente será rechaçado. Sim. Então, veja bem a grandeza desse conceito, a profundidade desse conceito, as implicações, o que o conceito, ele não é um conceito assim, hermético. Quando a gente pensa verdade como desvelamento, isso é um conceito que se tinha lá na filosofia grega, que vem do Aristóteles. Não, vamos entender de uma forma um pouco mais prática, mais decisiva. Eu sou a verdade, o caminho da verdade que conduz à vida. Ou seja, quando se vive na verdade, se vive com garantia de ser protegido pela vida. A vida de Deus. E ali a expressão é Zoe. Eu sou a vida, Zoe. Não é qualquer vida, não é qualquer forma de vida, é a forma divina de vida que nos protege. E a gente caminha sem medo na vida, porque a vida de Deus funde com a nossa vida. O Zoe se funde com o Bios. E aí a gente vive por fé. Quando a fusão acontece, o Zoe e o Bios fundem, a gente vive então dentro dessa operacionalização da fé. Quando a gente olha para o presente, no presente existe o negativo ou a negatividade.
Isso não ameaça a gente. A gente possa acreditar que, quando se vive na verdade, como diz o apóstolo Paulo, quem? Alguém pode me ajudar? Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele vem com outras perguntas, né? Quem intentará acusação contra aqueles que estão protegidos pelo zoe de Deus? Sim. Olha, é a certeza que o apóstolo Paulo tem e que muitos crentes que estão dentro da comunidade, das igrejas, perderam. Por isso que a comunidade evangélica está cheia de gente doente, depressiva, alguns desenvolvendo esquizofrenia. E pensa, não, a religião, a fé não funcionou para mim. Mas, meu filho, você não foi para a igreja querendo alcançar a fé cristã. Você foi contra a motivação. Eu acho que a motivação, às vezes, é se adequar ao jeito de ser da igreja. Né? Ou seja, existe um jeito de ser, que se veste desse jeito, se corta o cabelo para quem tem desse jeito, entendeu? Alguma coisa assim, é um modo de ser da igreja, mas não é um modo de ser da fé. E acho que isso já foi falado aqui outras vezes, né? A gente está falando de fé cristã, a gente não está falando de fé evangélica, fé calvinista, fé católica. Eu diria que a grande motivação que está por trás das pessoas que vão para a igreja é o medo. É o medo da doença, é o medo de estar doente, é o medo de ter uma doença da alma, da mente, que é uma doença incurável, que causa perturbações, que causa medo de viver, ideações suicidas. E as pessoas estão indo para ver se consegue ser curada disso. Eles vão para a igreja, as promessas são feitas, uma porção de recomendações em tom de lei é passado como regra de fé. Se não fizer isso, então você não é considerado membro da comunidade. Eu lembro que eu fazia parte de uma igreja. Uma vez fui visitar uma igreja aqui em Goiânia. Primeira igreja, não vou falar, mas tem isso, né? Tem a primeira igreja de cada cidade. Primeira igreja, uma igreja tradicional aí. E lá o cara falou assim, na hora da menina fazer confissão de fé, para ser batizado, falou assim, olha, você promete que será dizimista? E eu não tenho nada contra, eu não estou pregando contra o dízimo. Mas isso não é valor para a fé cristã. Aliás, mais do que dízimo, desculpa, a contribuição voluntária generosa. É o que as pessoas não fazem. Elas dão o mínimo para não ter a obrigação de ter que ajudar com mais. Né? A gente está chegando mais ou menos a 1h10, né, de episódio. Eu acho que o professor Cláudio tinha uma análise a fazer, né? Eu acho que vai ter que ficar para o próximo episódio, né? Eu acho que a gente podia pensar o seguinte, não sei se o professor Cláudio ou o professor Anderson, que já estava falando, o que é ponto fundamental para a gente fechar esse episódio e que questão a gente pode deixar em aberto para o próximo episódio? Para a gente gerar uma fome no ouvinte de voltar semana que vem, né? Eu vou falar sobre a cultura da mentira para dar o desfecho. E essa cultura da mentira, ela está sendo constantemente flagrada na televisão, nos jornais, nas novelas, nos podcasts da vida e etc. Então, a mentira, ela não consegue preconizar forma e substância na configuração de uma unidade indissociável. Forma, substância. Forma é o que está por fora, substância é o conteúdo. Valores e forma de viver no cotidiano. Seu instinto natural da mentira consiste em suprimir dolosamente, com intenção maldosa, elementos da realidade
para subverter a ordem das coisas. Opa! Lembra do conceito? Subverter a ordem? O que é isso aí? Nós criamos um conceito para caracterizar essa desordem. Desordem ontológica. Desordem ontológica. Então, a base da desordem ontológica é a cultura da mentira. É a cultura da mentira. A linguagem, ela estabelece o lugar das coisas no mundo. Sim. Portanto, se a linguagem não tem acoplamento com a realidade, ela produz uma desordem ontológica. Exatamente. É parte de sua vocação tirar vantagens da mentira. É parte da vocação da mentira tirar vantagens com a comunicação do engano. Seu lucro real só é possível com a comercialização de sofismas. Por essa razão, a mentira apresenta uma dupla identidade operacional. A mentira apresenta uma dupla identidade operacional. Primeira, ela se manifesta e funciona de tal forma que ninguém consegue percebê-la como ela é. Não consegue perceber a mentira como ela é. É difícil. No caso da litofobia, é difícil perceber. Uhum. Segundo, a mentira, ela sempre revela aquilo que de fato não existe na realidade, ou suprime aquilo que não pode ser suprimido, ou que existe na realidade. Vou reler para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente. Ela suprime, ou ela sempre revela aquilo que de fato não existe, ou suprime aquilo que não pode ser suprimido ou que existe. É o que as novas táticas que eles estão chamando aí de fake news, né? Você tem acesso à verdade, mas cria um transtorno, uma via de supressão dessa verdade. Se o cara fez uma coisa boa, você distorce isso. O que ele fez de bom você chama de coisa ruim, de coisa adoecida, de coisa podre. E aí você vive uma confusão, uma desordem ontológica. No mundo da desordem ontológica, não há como você diferenciar o verdadeiro do falso. E, portanto, a possibilidade de se criar uma sociedade elitofóbica é muito grande. A hipótese da formação de uma sociedade elitofóbica cresce quando isso está acontecendo, né? Bem, eu acho que aqui resume, então, né? E eu estou introduzindo aqui, eu estou instigando o professor Cláudio agora no próximo podcast, ele vai, então, começar a partir dessa instigação que eu fiz aqui, né? Então, é isso aí. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Não? Então eu gostaria de agradecer quem nos ouviu até agora. Eu acho que compartilham comigo aqui, meus amigos de mesa, uma expectativa que eu sempre tenho, de que o que a gente está fazendo aqui é muito mais do que uma conversa e uma reflexão vazia. A minha expectativa é que tudo isso que está sendo dito vai atingir a consciência de quem tem fome de saúde do lado de lá. E mesmo quem não tem, eu tenho uma outra expectativa, que é uma expectativa de que o Espírito de Deus, que se movimenta de maneira misteriosa, ele possa produzir um choque nas consciências que precisam receber esse choque para acordar para a oportunidade que nós estamos oferecendo. Eu sei que o que a gente está fazendo aqui pode ofender algumas pessoas, pode incomodar algumas pessoas, pode produzir mal-estar quando se escuta. Eu falei em um episódio, um dos episódios anteriores, né? Aquele mal-estar que a gente sente quando um médico diz pra gente o contrário do que a gente queria ouvir. Você tem uma doença difícil, né? E aí ele vai então poder conversar com você sobre as possibilidades de tratamento, de cura. É o que a gente está fazendo o tempo todo aqui. Então esse é um serviço que está sendo prestado. Se você ficar incomodado, desconfortável, ofendido, olha de novo. Olha na perspectiva de quem está ouvindo um médico, de quem está ouvindo uma proposta de cura. E considere, dê uma oportunidade para isso ser colocado na mesa da sua consciência para ser analisado. E o restante é o que a gente não pode fazer aqui. A gente não tem poder de fazer. É aquilo que a gente espera que a providência, que a ação do Espírito de Deus faça.
Porque se o evangelho não fosse poder de Deus para curar, isso aqui tudo podia ser colocado no esquecimento, mas tem poder para curar. E é por isso que a gente vai continuar fazendo isso aqui. Eu espero que você continue nos ouvindo no próximo episódio. Até lá.